Inclusive, quando eu tomei o tiro, eu nunca questionei por que isso aconteceu comigo. Eu queria entender por que Deus tinha me deixado viva, para que Deus tinha me deixado viva, o que eu precisava então mudar em mim, e como eu enfrentaria a vida dali em diante, porque alguma grande transformação eu deveria ter. E eu falei para Deus, olha, se for da tua vontade, que eu case, que eu tenha família, que eu tenha um marido, resolve aí, porque por aqui tá só curva de rio. Eu saí dali, eu perdi meu pai tem 10 anos, eu pus o pé fora da clínica e eu senti o cheiro do meu pai. E não questiono sobre a minha escolha de ter tido filho um pouco mais, com mais idade. Não. Foi a melhor coisa da minha vida eu ter tido filho com 40 anos. Seguiu, essa FIV foi um sucesso. Eu estava vivendo a gravidez dos meus sonhos, mas eu entrei em trabalho de parto, com 23 semanas e 3 dias. Eu fui trabalhando em mim, que eu não ouviria o choro dos meus filhos, que eu não teria aquele momento tão abençoado dos meus filhos no meu colo, que eu não teria aquela playlist que eu por anos construí no meu Spotify, que eu não teria aquele ensaio. Existem histórias que nos tocam profundamente apenas de ouvir falar delas. Histórias que nos lembram o quanto a maternidade pode ser grandiosa e, ao mesmo tempo, atravessada por sombras e medos que nenhuma família deveria enfrentar. A apresentadora Nádia Haddad, minha convidada de hoje, viveu o maior amor e a maior dor da sua vida ao mesmo tempo. Às 23 semanas e 3 dias de gestação, seus gêmeos, José e Antônio, chegaram ao mundo. Prematuros extremos, frágeis, lutando por cada segundo de vida. Infelizmente, Antônio não resistiu. José ficou internado na UTI neonatal por 6 meses, entre respiradores, sondas, alarmes e uma força que ninguém poderia imaginar. Enquanto José lutava lá dentro, Nádia se transformava aqui fora. Transformava o medo em coragem, a incerteza em fé e a dor em propósito. Ela aprendeu a viver um dia de cada vez, com medo, é claro, mas também com muita esperança e fé. Hoje, José está em casa, se desenvolvendo bem, cercado de uma rede de médicos, terapeutas e muito amor. E a Nádia, com certeza, é outra mulher. Uma mulher que carrega consigo muitas marcas, que se transformaram em força, fazendo com que a sua voz seja também um raio de luz para tantas outras mães que estão passando por essa situação, as mães de UTI NEO. E também tenho o prazer de receber aqui o Dr. Eduardo Miadahira, ginecologista, especialista em reprodução humana da clínica Vida Bem-vinda, que vai nos ajudar a entender um pouquinho gestações gemelares de FIV. É um episódio sobre amor, sobre fé, sobre luto, sobre persistência, prematuridade, enfim. Nádia, obrigada por estar aqui, por aceitar o meu convite. A sua história me toca profundamente. Eu acompanhei de perto e de longe ao mesmo tempo, né, via redes sociais. E estou muito honrada por você ter aceitado estar com a gente. Obrigada, Aline, muito obrigada pelo privilégio de poder falar um pouco a respeito de tudo que eu passei, porque ressignificar a nossa dor é um propósito também, e a minha dor pode curar a dor de outra pessoa. Muito obrigada. Sem dúvidas. Doutor Edu, obrigada também por aceitar o convite. Doutor Edu, um pisciano como eu, então, se a gente chorar, vocês nos perdoem, mas realmente acho que tem histórias que valem a pena ser contadas, e é um prazer ter você aqui hoje, doutor Edu, obrigada. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar ao lado de mulheres tão poderosas, carregando histórias bonitas, né, e o que vocês tiverem de dúvidas, eu posso ajudá-las no que for possível, no que for necessário. Obrigada. Vamos ir? Nádia, eu queria começar, porque assim, tem pessoas que a gente olha e fala, nossa, será que essa pessoa foi escolhida, né, a gente vê a história de vida e fala, caramba, como que pode, né? Passou por tanta coisa, será que ela tem uma missão, né, diferente? E me parece que você é uma dessas pessoas, né? Então, pesquisando sobre a sua história, eu vi, por exemplo, que talvez você pudesse nem estar mais aqui, né? Em 2005, no episódio que você era repórter e tomou um tiro fazendo uma cobertura. Você sente, às vezes, essa sensação de que, poxa, meu Deus, será que eu tenho uma missão mesmo muito maior? Porque quanta coisa eu já passei, e eu tenho certeza que foi muita coisa. Sim, às vezes eu me pego refletindo e buscando resposta, né? Inclusive, quando eu tomei o tiro, eu nunca questionei por que isso aconteceu comigo. Eu queria entender por que Deus tinha me deixado viva, para que Deus tinha me deixado viva, o que eu precisava, então, mudar em mim,
E como eu enfrentaria a vida dali em diante, porque alguma grande transformação eu deveria ter. Então, nunca questionei, eu sempre fui obediente à vontade de Deus, mas tentar entender, beleza, o que eu faço com tudo isso? Faz parte da minha rotina de reflexão. Afinal de contas, uma vida de tantas perdas, de tantos traumas, a sensação que eu tenho às vezes é de que quando alguém te afunda, se ele sai, né, da água para pegar o ar e alguém te dá um caldo de novo. Então, cuido muito da minha espiritualidade, da minha fé e com terapia, porque senão eu vou ser uma pessoa movida aos medos e a vida não é assim. Então, penso que Deus me colocou alguma missão aí bem importante. Acho que eu vou colaborar um pouquinho aí com as obras dele. E já sei que uma dessas missões é cuidar de pessoas, transformar a vida das pessoas. E hoje usar a minha dor para curar a dor de outras pessoas. Então, uma dessas grandes missões que eu acho que Deus colocou na minha vida é isso, curar. E é muito bonito quando consegue ressignificar tudo isso, né? E sair desse lugar de por que comigo, do pra que comigo, né? Acho que são perguntas muito diferentes e que dão um novo sentido. Bom, agora entrando de fato para o nosso tema da maternidade, você é uma mulher que eu tenho certeza que batalhou muito para estar onde você está, que tem uma carreira aí longa, que já passou por muita coisa. E a gente sempre fica com aquele medo, né? Poxa, o momento que esse filho chegar, será que eu vou perder tudo que eu conquistei? Eu queria saber se para você foi assim, né? Como que era esse lance de carreira e maternidade? Demais, Aline, demais. Eu acho que no seu consultório você também deve ouvir muitas histórias de mulheres que priorizaram a profissão. Graças a Deus, né? Acho que... eu cresci observando muito as minhas irmãs, que são bem mais velhas do que eu. E elas sempre falando de romances, de amores, do desejo delas casarem, de ter filhos. E aquilo era carregado de luta e de sofrimento. Eu olhava, apesar de ser filha de um casal apaixonado, eu vivi num lar maravilhoso, uma família linda, eu olhava para as minhas irmãs e falava, não quero isso para mim, não. Então eu cresci com outro pensamento e com outras prioridades. Eu quero estudar, eu quero ter muitos conhecimentos, eu quero trabalhar, eu quero viajar, eu quero investir para ter um conforto quando eu estiver numa fase adulta e dar conforto para os meus pais. Então, minhas prioridades eram outras. Nunca foi casar, ter filho, não. Só que aí, a idade vai chegando. Eu, sinceramente, não me cobrava, mas as pessoas cobravam. Né? Eu já estava com 30 e poucos anos. Você não vai namorar? Você não vai casar? Eu achava estranho aquela cobrança das pessoas, por que se incomodavam se eu estava tão bem? Para você não era uma questão, né? Problema nenhum, continuava sendo prioridade o meu trabalho e estava indo tudo bem. Uhum. Eu conseguia sacrificar o meu tempo em benefício do meu trabalho e da minha profissão. Uhum. Até que eu pensei, vou congelar os meus óvulos. Eu era uma mulher solteira, perto dos 40, não tinha nenhuma intenção de casar, não tinha namorado. Procurei, na ocasião, 3 médicos. E os 3 falaram, não, faça isso agora não, vou te encher de hormônio, te estimular. Pra quê? Você não sabe nem se você consegue engravidar naturalmente. Tenta engravidar. Se você não conseguir, a gente pensa nisso. Eu falei, mas não, eu quero congelar. Com 39 anos? Não, eu tinha, na época, uns 35. Tá. 34. Aí, eis que conheci o meu marido e nem namorei, já casei. Deus organizou a minha vida como Ele quis e eu sempre deixei na mão dele. Os planos dele são melhores do que os meus. E naquela ocasião, não fazia parte dos meus planos casar. E eu falei para Deus, olha, se for da tua vontade, que eu case, que eu tenha família, que eu tenha um marido, resolve aí, porque por aqui tá só curva de rio. Então deixa na tua mão. E do nada, apareceu o Danilo, que se tornou meu marido. A gente não namorou, a gente já casou. E ele falou eu tinha acabado de pôr o DIU. E aí ele falou, não, eu quero ter filho logo, Eu falei, não, primeiro a gente tem que amadurecer como um casal, se conhecer, se estruturar para dar um lar a essa família, né? Para construir essa família, dar um lar para essa criança. E eu também não conhecia muito ele. E como é que eu ia ter filho? Bom, quando
me despertou essa questão da maternidade, que aí eu já estava perto dos 40 de fato, eu tinha 38, 39 anos, eu comecei a sentir todos esses medos. Puxa vida, eu demorei tanto para firmar o meu nome na minha profissão, para conquistar o lugar onde eu hoje estou, para ser quem Deus me transformou dentro da minha profissão. E agora? E fora que eu ouvia muito no ambiente onde eu trabalhava, e fulano engravidou, foi demitida. E fulano engravidou, não voltou para o trabalho. Então eu tinha muito medo de perder o meu trabalho, o meu emprego, por causa de gestação. Eu tinha muito medo da mulher que eu me tornaria depois que eu me tornasse mãe. Eu tinha muito medo do mundo, medo óbvio que todo mundo tem. Medo da criação, porque eu e meu marido crescemos em ambientes completamente diferentes. Eu só tinha medo. E aí, eu conversei com o meu marido e falei, vamos fazer FIV? A gente congela os embriões e no momento em que a gente se sentir seguro, que eu me senti segura, a gente faz a transferência embrionária. Aí veio outro medo. Eu não estou brincando de Deus? Eu não estou tentando ter o controle da situação? Pronto. Virou uma chave na minha cabeça. E aí eu não conseguia encontrar respostas. E mais uma vez eu pedi para Deus me responder. Eu quero tanto engravidar, mas será que Deus quer? E será que é dessa forma? Bom, fizemos sim o estímulo dos óvulos. Da primeira vez não deu nenhum óvulo bom, apesar de eu ter tido um monte de folículos. Foi a primeira dor. Primeiro lutozinho ali, né? Eu sofri E você ficou em paz com ele? Com meu marido? Não, com Deus. Fiquei. Ficou, né? Fiquei. Não, com Deus eu sempre fiquei em paz. Mas eu pensei, puxa, mas eu juro, foi um sucesso a quantidade de folículos. E nenhum prestou. O resultado não foi esperado, né? Por você não estava esperando que de tanto nenhum ia dar certo. Eu estava certa do sucesso. Estava com 39, Nádia? Estava com 38 na 38. época. E aí, bom, dei um tempo. E veio esse questionamento. Então na primeira nenhum? Nenhum, doutor, nenhum. Quantos você conseguiu? Acho que foram 19. Nossa! De 19, nenhum prestou. Eu falei, pronto, aí ó, Deus não quer. Eu tô aqui insistindo, nunca tentei naturalmente. Aí tem aquela questão da punição. Eu falei, Deus tá me punindo. Porque eu estou... Bobagem, coisa de perturbada. Né? Coisa de gente que se culpa o tempo inteiro. Não, mas é que a gente cresce ouvindo isso também, tá muito enraizado, né? Deve ser muito. comum das mulheres pensarem isso. No seu consultório elas falam? Porque tem muitas questões envolvidas, né, Nádia? E esse seu pensamento, né, eu ouço com frequência. Ai, que bom, doutor. E a medicina, ela é a medicina, né? Então, tudo que a gente faz dentro da medicina, a gente estuda, tal, é alguma interferência na natureza, né? Então, se a pessoa tem pressão alta, né, você está dando um remédio que vai mexer com a sua natureza, né? Então, a medicina reprodutiva ela não é diferente, né? Se a pessoa tem dificuldade para engravidar ou tem outros planos, o que a gente estuda é trazer essas alternativas, né, de tratamento para otimizar as chances, né, também. Mas é porque também eu acho que tem a questão de a gente ter também na cabeça que se não der certo a FIV resolve. Ou não, vou para a FIV que a FIV resolve. E fora que você mesmo comentou. É o funil. Minha montanha-russa começou ali. E a gente cresce com essa questão religiosa de Deus vai te castigar, hein? Deus vai te punir. Então também tem muito isso embutido. Bom, aí eu dei um tempo para o meu organismo e pedi essa resposta a Deus e veio de uma maneira muito linda, com uma profecia, quando eu estava em Israel. Essa resposta de Deus. Foi muito forte. Caramba. Através de um homem usado como profeta. E Deus me respondeu, eu não só posso como eu quero. Diretamente. E eu pedi a Deus, seja claro para eu entender, não me venha com enigma. Dali em diante, tudo fluiu. Antes eu já tinha tentado uma transferência e sofri um que chamam de aborto químico. E aí, dali em diante, foi tudo muito mais tranquilo. Eu mudei de clínica, já tinha esses embriões, já tinha 2 embriões biopsiados e tudo mais. E no dia em que eu fiz a transferência, eu senti que tudo daria certo. Por quê? É muito importante a gente entender que a medicina só acontece, os estudos, a ciência,
porque há uma permissão divina, não é ao acaso. Então, essa história lá de trás que eu pensava, será que eu não estou brincando de Deus? Não. Deus permitiu a reprodução humana. Isso. Esse é o ponto. Deus isso. escolheu quais Exato. médicos iriam fazer, e não à toa que escolheu médicos tão humanos, Exato. como você, como o que me atendeu. O Dr. Poeta fez a minha transferência. Fiquei de repouso, ele me abraçou meu marido, e ele falou, tudo que estava no controle da medicina fizemos. Agora é com Deus. Eu saí dali, eu perdi meu pai tem 10 anos, eu pus o pé fora da clínica e eu senti o cheiro do meu pai. Nossa. Me deu uma crise de choro e dali eu falei pro meu marido, eu tô grávida. Deu certo. Então eu não fiquei ansiosa, aqueles 12 dias que a gente espera, não são 12 dias, nem me lembro direito, foram tranquilos, eu tinha certeza que tudo daria certo. O que eu entendi de tudo isso? A gente entender que não é no nosso tempo. A gente não tem controle. A medicina não tem controle. A gente confiar e entregar, consagrar a Deus, porque é o tempo dele. E se cuidar na medida do possível. Fazendo a sua parte, que era o que você estava fazendo. Parte. E dessa vez que deu certo, eu fiz muito bem a minha parte. Da outra vez eu estava no ritmo de gravação super acelerado, fiz a transferência, já fui trabalhar. Foi só uma coisa para você cumprir do seu checklist ali, né? Exatamente, eu tentei, não deu certo. Da segunda vez, não. Eu me recolhi e eu comecei a gerar antes mesmo da transferência embrionária. Acalmei a minha rotina, cuidei da minha saúde melhor ainda, comecei a usar o recurso da medicina chinesa, como acupuntura, coisas focadas na fertilidade. Uhum. Então, pode ser uma coisa, sei lá, mental? Pode, mas eu foquei e deu certo. Uhum. Então, eu fiz a minha parte. E não questiono sobre a minha escolha de ter tido filho um pouco mais, com mais idade. Não. Foi a melhor coisa da minha vida eu ter tido filho com 40 anos. Muito mais madura, com muito mais tempo de qualidade para ser mãe. E aquele medo que eu tinha. Quem eu vou me tornar depois que eu virar mãe? Que mulher é essa que eu vou ser? E quando eu tive esse medo, foi engraçado, porque eu falei, por que eu estou preocupada? Né? Por que eu estou insegura? Porque eu estou acostumada até hoje a ser assim. E toda mudança me assusta. Enfim, hoje eu me transformei na mulher que eu sempre quis ser e eu não sabia como. Olha. E a maternidade teve um papel crucial nisso, né? Foi a maternidade. Foi a maternidade que me transformou nessa mulher, sem dúvida alguma. É muito importante, né? Porque eu acho que a forma de encarar as coisas, porque você pode olhar para o lado que deu errado e você pode olhar para o lado que deu certo e você pode ressignificar tudo aquilo, e é o que você vem fazendo com a sua história, né? E eu acho que é aí que mora a resiliência e a força para transformar a dor em propósito e continuar e seguir. E aí você chegou na sua FIV que deu certo. Essa FIV foi interrompida, a gestação, ou ela seguiu? Seguiu. Essa FIV foi um sucesso. Eu estava vivendo a gravidez dos meus sonhos. De gêmeos, com saúde, podendo fazer, viver a minha rotina normal, claro que adaptando, né, a minha nova condição, mudei meu treino, alimentação, mas eu agradecia tanto, tanto. Eu lembro, assim, que cada vez que eu estava dirigindo e olhava a barriguinha crescendo, eu falava, meu Deus, eu estou vivendo o meu sonho, meu maior medo virou meu sonho, eu estou vivendo isso, podendo viver a minha rotina. Eu já tinha estabelecido que no mês de maio, eu pararia, porque a previsão de nascimento seria agosto, então meu último trimestre eu queria ficar sossegada. Mas eu não contava que eu fosse ser recolhida tanto tempo antes. Eu tive encurtamento do colo e eu descobri muito de repente, eu não tive sintomas, eu não tive nada. Tava tudo normal, tudo saudável. Normal. E você nem chegou a tentar naturalmente, você foi direto pra FIV, Fui né? direto pra FIV, nunca tentei naturalmente. Eu fiquei 1 ano da minha vida só sem o método contraceptivo, mas sem focar na tentativa, sabe? Sem fazer um namoro programado, sem nada. E como foi que você descobriu que o colo estava curto? Eu estava marcada para fazer o pré-natal numa terça-feira, minha médica ficou muito gripada, transferiu para a terça seguinte. E aí me gerou um desconforto e eu queria fazer uma ultrassonografia. Eu cismei que eu queria fazer uma ultrassonografia. E ela ainda me perguntou, mas por quê? Você teve alguma coisa, cólica, sangramento? Não, tive nada. Mas tem um desconforto no meu coração.
Mas naquele momento eu percebi que a intuição de mãe é Sim. realmente Nossa, forte. Não, e não dá para duvidar disso. Poderosíssimo, é. Gente, é impressionante. Ah, Eu consegui fazer essa ultrassonografia, ultrassom no sábado com uma médica que eu não me lembro nem o nome dela, porque era alguém me indicaram e ela tinha um horário, daí eu fui em Jundiaí. E ela identificou o colo curto, eu não sabia o que era, eu nunca tinha ouvido falar. E ela falou, olha, você vai ter que fazer repouso agora. Eu falei, mas qual é o repouso? É não dirigir? O que é o repouso? Não Ela vou falou, poder correr, malhar, malhar. né? Pular. O repouso para mim era isso. Ela falou, não, você vai ficar deitada. Você não tá entendendo. Aí eu virei para ela, falei, a senhora não está entendendo. Daqui uma semana eu vou viajar para Santa Catarina, eu tenho que apresentar meu programa lá. Eu tenho contrato para cumprir. Eu não posso ficar de repouso, me dá o luxo de ficar de repouso. Ela olhou bem seriamente para mim com uma cara bem carrancuda. Ela falou, é você que não está entendendo. Eu preciso falar com a sua médica. Tá bom. Passei, né, o contato da minha médica para ela e fui dirigindo para casa. Minha médica me ligou. Tá indo para casa? Tô. Como? Dirigindo. Tá. Faz uma malinha e corre para Promatra, eu preciso te internar. Nossa. Aí não tinha caído a ficha, eu não estava entendendo. Eu fui entender. Você estava pensando em Florianópolis já, né? Pensando em Fazer a Florianópolis. mala para Faz Florianópolis. uma malinha, não, minha mala pra Floripa Daqui já a uma tá pronta. semana. Eu estava pensando nisso, eu estava pensando no Ai. ensaio para gestante, estava pensando no enxoval, no quarto dos meninos. E aí, quando eu cheguei na Promatra, que fiz os exames, ela chegou e conversou seriamente comigo, e pela primeira vez a minha médica foi muito dura comigo. Naquele momento, eu não vou negar, eu me revoltei. Me revoltei muito. Eu não me recusei, obviamente, a fazer o repouso, mas eu me revoltei. Eu falei, eu estou fazendo tudo certo. Eu estou me cuidando, eu estou agradecendo o tempo inteiro por estar saudável. Como assim eu não vou poder viver os meus sonhos de gestante, de mãe? Eu fui tentante durante algum tempo. Agora que eu consegui, eu vou ter que ficar deitada? A vida vai parar? Como se Então, fosse por merecimento, né? Exato. O que eu fiz para merecer isso? Eu Uhum. pensei. Os meus 3 primeiros dias de internação foram muito difíceis. Eu tive muito apoio de psicólogos, do meu marido. Minha médica falou claramente para mim, olha, você não estou preocupada com o seu psicológico teu a gente cuida. Estou preocupada com esses 2 que estão aí dentro. Eu sempre pensei, eu não posso abrir mão de mim, mas em que sentido? Não no egoísmo de, olha, eu não vou viver objeções pela minha maternidade. Não, não, não. Eu não posso abrir mão do meu bem-estar mental, do que me faz bem. De colocar a máscara em você primeiro, né? Exatamente, porque senão eles não vão ficar bem. É. Bom, eu trabalhei muito nesses 3 dias, meu psicológico, meu espiritual, meu mental, enfim. E entendi que tudo bem. A minha história estava começando ali como uma gestação de risco e que ia passar. Repousa aqui alguns dias e Tudo bem. vida normal depois. Só que eu não sabia que as coisas iam se agravar. Nem imaginava. Bom, minha médica quis me dar alta. Não me lembro agora com quanto tempo, eu sei que eu fui internada, eu devia estar com 17 ou 18 semanas, e ela, acho que 1 semana, 10 dias depois... Você ficou um tempo internado, então. Eu fiquei 40 dias ao todo. Ela falou, tô querendo te dar alta. Você tá bem, o repouso que você tá fazendo aqui, você faz em casa. Tava evoluindo bem, né? Não passou mais dali. Exato. E aí, mais uma vez, a intuição de mãe, que eu prefiro dizer que foi o Espírito Santo mais uma vez falando comigo, me falou, fica. Eu pedi para ela, doutora, posso ficar mais? Eu quero ficar até a 24ª semana. Ela, nossa, tudo bem. Para quem queria ir embora para casa não, logo. Não tô te entendendo, né? O que aconteceu? Ela falou, não, eu falei, eu prefiro ficar. Tô sendo bem cuidada, já tô entendendo. Até que entrei em trabalho de parto. Fiz a cerclagem, coloquei pessário, enfim, o meu organismo expeliu o pessário, mas a cerclagem estava 100%. Mas eu entrei em trabalho de parto, com 23 semanas e 3 dias. Comecei a sentir contrações, cólicas, tudo muito ritmado, tomei uma medicação para segurar o parto e não adiantou. Mas eu tenho algumas perguntas importantes para você, até para aproveitar que você está aqui, que é um médico de reprodução, a Nádia passou por FIV, né? Então, Claro.
talvez a mulher que está assistindo e também está nesse processo possa estar relacionando lá do outro lado. Nossa, mas será que não é por causa da FIV que isso aconteceu? Nossa, mas tem a ver com a idade? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa perspectiva da reprodução, da medicina reprodutiva, para a história da Nádia, mas para a gente também poder esclarecer alguns pontos para quem está assistindo lá do outro lado, que talvez tá até, né? Poxa, mas será que vai acontecer comigo? Pode acontecer, né? De pensar isso. Eu não vivi tão de perto, né? Tô vendo só as histórias, mas acredito que a gente teve o quadro de insuficiência istmo-cervical, que é quando o colo do útero, né, ele não consegue sustentar a gestação. A história é mais ou menos típica, né? A pessoa não sente nada e por volta de 16 a 24 semanas, né, ou entra em trabalho de parto assim meio repentino, ou faz um ultrassom e vê que o colo está bem curtinho, né? Então, a conduta, acho que é isso daí que a gente, né, que a Nádia viveu, esse drama aí da internação, de, né, pegar de susto, porque não estava sentindo nada, se dedicou durante a gestação inteira. Então, esse o histórico é assim. O que a gente pode fazer antes, né? Então, antes, acho que o que pode mudar, né, toda a gestação como um todo, é se cuidar. Então, é cuidar da saúde geral, dormir bem, boa alimentação, o manejo do estresse também é importante, né, a saúde mental, praticar uma atividade física e começar bem a gestação, né? Tem Mas coisas... isso não significa que vai anular, né? Exato. Porque tudo isso ela já fazia tirando que estava na vida muito corrida, Esse é mas o também não dá ponto. para culpar, né, isso? Exatamente, porque os fatores de risco, É. um deles é ter acontecido o histórico. Então, você, da primeira vez, você quase que não tem como saber, né? Você tem que tentar fazer o diagnóstico precoce com esse ultrassom, né, por volta de 16, 24 semanas, né? Geralmente faz um ultrassom morfológico do segundo trimestre, que é por volta de 20, e aí nesse ultrassom você vai lá e mede o colo, né, usando o probe transvaginal para ver ali, aferir o tamanho do colo. E aí se ele tiver curto, né, vou colocar um número aqui, menos que 25, aí você entra com todo, né, ou internação, cerclagem, pessário, progesterona vaginal, né, eu não sei se você chegou a usar. Todos esses recursos para adiar essa data de parto, mas isso não significa que vai acontecer. É ao máximo, né, para conseguir levar ao máximo. Mas no caso dela, por exemplo, a cerclagem estava lá, bonitinha. Mesmo assim, a gente considera que é um problema de colo curto, porque depois você fez a análise da placenta, isso que né? eu ia comentar, estava esperando uma brecha para não interromper vocês. Claro. Eu fui buscar um entendimento, e aí as minhas placentas foram biopsiadas, foram para análise, e identificaram que as minhas 2 placentas já estavam muito maduras. Uma delas estava até com sinal de necrose. Então, minhas placentas, elas amadureceram rapidamente. Agora, o porquê que isso aconteceu é que eu não sei, né? Tem a ver com o encurtamento do colo ou não? Olha, talvez seja consequência por estresse, né? Porque aí você já começa a ser uma gestação que está sobre estresse, e aí libera algumas substâncias, mas isso daí eu tô levantando hipóteses que talvez façam sentido. Existe alguma questão, por exemplo, para eu me prevenir, para alguma mulher se prevenir, para não ter essa questão placentária, algum problema vascular, por exemplo? A partir de um acontecimento como esse, né, o que pode ser investigado numa segunda gestação para reduzir os riscos? Em relação à placentação, a placenta, ele é um órgão, né, é de se imaginar essencial para a gestação, né? Tanto que, olha só que engraçado, a pressão alta da gestação, que é a intercorrência obstétrica mais comum, né, que é conhecida como pré-eclâmpsia, pressão alta específica da gestação, ela é decorrente de um erro da placentação. Ah, é? É. Então, é a placentação que não ocorreu direito, que lá no final da gestação vai gerar... Mas isso só tem como saber vivendo, não tem como prevenir. Existem algumas coisas que a gente faz durante o pré-natal, né, que
a gente faz para tentar reduzir o risco de acontecer a pré-eclâmpsia, principalmente a precoce, ou as formas mais graves, né? Hoje a gente faz um rastreamento junto com o morfológico do primeiro trimestre, que é com 12 semanas, faz uma probabilidade de ter a pré-eclâmpsia precoce, né, ou a pré-eclâmpsia tradicional. Você faz um risco, né, usando cálculos, usando medidas, histórico, medindo pressão, e usando marcadores bioquímicos, e aí você, dependendo dessa probabilidade, você entra com AS, né, que é uma medicação comum, e isso acaba diminuindo pelo menos as formas mais graves da pré-eclâmpsia. E alimentação, doutor? Por exemplo, a mulher ficou grávida. Para ter uma placenta saudável, a alimentação colabora também? Principalmente antes de engravidar. Olha. Principalmente. Para pressão alta, diabetes. Essencial. Essencial. A alimentação mas aí a gente e tá todo falando, o combo, né? Não é só alimentação. Atividade o física, combo. E aí eu manter o acho importante peso. pontuar uma coisinha. Quando a gente está falando de alimentação saudável, é alimentação saudável, gente, não é moda. Não, gente, é comer comida de verdade, É né? comida de verdade. Porque o É. que acontece com as tentantes, tá? Surgiu a dieta do inhame, surgiu a dieta do abacaxi, surgiu alguém que me falou de uma erva, não sei de onde. Ok, você quer acreditar nessas coisas? Você pode acreditar, não tem evidência nenhuma, né, doutor? Isso. Mas muitas deixam de fazer a lição de casa, que é o arroz, o feijão, né, o brócolis, enfim, o prato colorido que a gente tem com riqueza no nosso Brasil, e acaba acreditando que essas outras coisas são mais importantes do que isso. Então, eu acho que isso também é uma coisa para a gente olhar. Você não precisa de quase nada de fora, o que você precisa está ali. E se precisar de fora, o teu exame vai mostrar e você vai suplementar exatamente o que precisa. Exato. Porque, né, a maioria dos suplementos hoje, eles têm um monte de coisa, mas será que você precisa daquele monte de coisa? E é um pouquinho de um monte de coisa. Aquele pouquinho supre o que você precisa, né, doutora? Acho que falar disso também, porque acaba que a nutrição virou um pilar, ela é um pilar fundamental da fertilidade, então está sendo um pilar muito explorado, né, e super valorizado, mas tem que tomar cuidado com os excessos para você também não fugir, que a gente vê muito isso, né? Com certeza, e começar pelo básico, que é se alimentar bem, né? Mas passava pela tua cabeça naquele momento que era o parto? Não. Eu tinha medo, mas eu confiava. Não, eu estou sendo medicada, eu estava em paz. Eu não senti medo. Eu senti medo quando a médica virou para mim e falou, agora os meninos vão nascer. Não tem mais nada para fazer. Não tem mais nada para fazer. E a cerclagem bonitinha? Perfeitinha. Ou seja, não era mais o problema do colo? Não era. Eu gritei muito, eu chorei muito, eu me revoltei mais uma vez. Meu marido pediu licença aos médicos e ele falou para mim, a gente sempre pediu que fosse como Deus queria, não foi? A gente não pedia para ser no tempo de Deus? A gente não pediu para os meninos, olha, que seja no tempo de vocês? Não. A escolha foi essa. Vamos encarar e vamos confiar. Ele te lembrou que mesmo não sendo o tempo ideal, era o que vocês tinham pedido no tempo dele. E aí eu lembrei da mulher de fé que eu sempre fui. No trajeto do meu quarto à sala de parto, eu fui trabalhando em mim, que eu não ouviria o choro dos meus filhos, que eu não teria aquele momento tão abençoado dos meus filhos no meu colo, que eu não teria aquela playlist que eu por anos construí no meu Spotify, que eu não teria aquele ensaio. Tudo que você planejou ali, né? Mais uma vez, os meus sonhos ali foram frustrados e eu ia ter que trabalhar com isso. Quando começou o parto, eu só queria que acabasse. E que acabasse bem, obviamente. A minha médica foi extremamente generosa e eu pude dar um beijinho na testa dos meus meninos. Na mesma hora, eles foram cuidados e entubados, enfim. Então, eu vi cada um na incubadora. Primeiro eu vi o Antônio, depois eu vi o José. E a minha médica tirou os pontos da cerclagem, que estavam impecáveis. E aí, próximo passo, entender o que levou ao parto tão prematuro. Ali começava a minha jornada também como mãe de UTI neo, com toda a montanha-russa que falaram pra gente que nós deveríamos. Mas ninguém nunca é preparado para isso. Não. E eu não fui. A minha jornada foi muito difícil. Entrar naquela UTI todos os dias e me deparar com o medo que eu tinha e ter que colocar aquele medo pendurado na porta e ser forte para fortalecer os meus filhos, era um exercício, eu não digo diário, era um exercício minuto a minuto. A cada turno tudo mudava.
a cada turno. Chegou um ponto que eu e meu marido escolhíamos. Qual turno que a gente vai ouvir o boletim médico? Vamos ouvir o da tarde. E era sempre coisas tão pesadas, tão difíceis. Com quantos quilos? Quantos quilos não, né? Quantos gramas eles nasceram? O José nasceu com 650 e o Antônio com 580. E eles eram do tamanho da mão do meu marido. Nossa. Eles eram fetos. Eu lembro que eu via a orelha. Praticamente a metade da gestação, né? Exato, é menos da metade até. E eu lembro que eu via a orelha dos meninos e eu não me ligava, peraí, eles estão em formação. Eu falava, gente, eles não têm a orelha torta porque a orelha está reta. Só que a nossa orelha, ela cresce assim, né? Mas não, a orelha estava em formação, eles estavam ainda totalmente em formação. A gente viu a gestação fora do útero. Com 6 dias, o Antônio fez uma cirurgia de enterocolite, por causa de uma enterocolite. E aquele foi nosso primeiro maior medo. Nossa. Mas correu tudo bem, deu tudo certo. E a gente sabia que o José também ia passar por esse processo. Mas os médicos pediram, não era tão grave, tão urgente como com o Antônio. E os médicos pediram para aguardar o primeiro quilo. E aí foi longo o caminho até chegar a 1 quilo. Né? Primeiro quilo. Primeiro e aí quilo. cada grama é comemorada, né? Mas muito, olha, cada grama é comemorada, cada momento que faz xixi, que faz cocô, que abre o olho, tudo, Abrir tudo, os tudo. olhos, olha isso, né? A vida é muito intensa. Com quanto tempo eles abriram os olhos? O Antônio, logo no comecinho ele já abriu. Nas primeiras horas ele abriu. O José não. Quando o José abriu os olhos, o Antônio já tinha partido. Ele tinha... Eu acho que o Antônio já tinha partido, mas eu sei que o José demorou. E eu lembro que a médica me chamou na UTI e meu marido já estava lá. Eu já fui com o coração apertado, pensando, algum problema, algo grave aconteceu com o José. E quando eu cheguei lá, a incubadora estava aberta. E eu já cheguei desesperada. O que aconteceu? O que aconteceu? Aí a médica... Calma, a gente só quer te explicar uma situação, mas está tudo bem. Aí eu comecei a chorar muito, de alívio, por ouvir tá tudo bem. E na hora que eu comecei a chorar, o José abriu o olho. Nossa, que especial. Aquilo foi um presente de Deus para mim, sabe? Sim. Ele abriu os olhos. Como um bálsamo ali, né, para tentar aliviar tudo aquilo. Então, eu tenho anotado na minha agenda do celular, porque tudo eu anotava hoje, José abriu os olhos, hoje, não sei o que. Eu passei a registrar tudo. Então, aquilo foi um grande presente, ele ter aberto os olhos, assim como foi um presentão quando a gente ouviu o sonzinho da voz do José. Nossa. O barulhinho dele, porque ele ficou entubado por meses. E quando ele foi entubado, falaram, olha, vocês não vão ouvir, ele tem uma rouquidão, então o choro vai demorar. No mesmo dia a gente ouviu o choro dele. Nossa. E aí eu lembro que eu e meu marido começamos a chorar, assim, Nossa. derretidos, porque a gente tinha ouvido o chorinho do José. Então a gente passa a comemorar tudo é uma vitória. Tudo. Né? E aí como não olhar para a vida com o mesmo olhar? Impossível. De valorizar cada minuto, né? Cada indício de coisas boas que podem acontecer, né, doutor? Quando é no filho, a impotência é muito maior, né? Porque você não controla zero, né? Quando é em você ainda, né, tem e você quer fazer, você quer... Mas o que eu tá posso fazer? Filhos, Passa para mim isso e não tem como, né? Exatamente assim. E eu costumo falar que a gente não apenas viveu milagres, a gente viu. Não. A gente viu. Presenciaram, A gente né? presenciou, Dia sabe? a dia. Situações que, assim, impactaram a equipe médica, a equipe de enfermagem. Deus nos informou que teríamos uma batalha com o Antônio. Eu só não imaginava que ele fosse embora. Mas eu tinha muito medo, porque eu já sentia no meu coração. Ele já tinha passado por aquela cirurgia e deu tudo certo. E deu tudo certo na cirurgia. E ficou bem. Só que eles pegaram uma bactéria. Ele pegou a bactéria e foi levado por Deus. O José pegou essa bactéria, chegou a pesar 380 gramas e venceu. Nossa. Então... 380. 380 gramas. Nossa, ele foi perdendo bastante peso, Muito, né, ao longo do processo. muito. Ele também fez a cirurgia que o Antônio fez? Mas ele conseguiu esperar o primeiro quilinho. Ah. Mas aí tem o gatilho. Né? Eu Nossa. fiquei apavorada quando o José fez a cirurgia. Sim, Fiquei vai muito acontecer a mesma insegura. coisa, você pensou? Exato. E quando o José fez a cirurgia foi ótima, ele tinha a suspeita de... Quer dizer, suspeita não, existia uma perfuração intestinal, então ele ficou com um dreno durante bastante tempo. E quando foram fazer essa videolaparoscopia,
essa cirurgia meio que exploratória, já não tinha mais perfuração, mas as alças intestinais estavam desorganizadas. Então, de qualquer maneira, ele teria que fazer essa cirurgia, né? E depois ele fez outra cirurgia, mas aí para retirada de hérnias. Porém, ele, depois da cirurgia do intestino, ele acabou tendo um problema renal. Os rins pararam. E justamente o que levou o Antônio embora foi uma questão renal. A bactéria comprometeu os rins do meu filho e isso aqui fez o Antônio partir. Então, aquilo para mim foi mais uma vez assim uma provação. Estava acontecendo com um, tudo que já tinha acontecido com o outro. Exato. E eu implorei muito a Deus. Pedi muito que isso não acontecesse. Eu orei muito pelos rins do meu filho. E eu e meu marido autorizamos a diálise. Eu lembro que levaram todo o equipamento de diálise já para a UTI, estava do lado do José. E a gente pediu para aguardar um pouco e nos recolhemos numa salinha do hospital, em oração com um amigo nosso, um pastor que a gente ama muito. Ficamos clamando e orando por horas, horas e horas, e o pastor falou, ele vai urinar. Às 18 horas o José vai urinar. A gente foi para a UTI NEL de volta quase 7 da noite. E a gente já entrava olhando aquela garrafinha, né? Para ver se tinha xixi. Quando a gente chegou perto, o Danilo, meu marido, tem essa foto. Tava a etiqueta, 18 horas o José urinou. Então, a equipe médica faz o que pode. E pode muito. Claro. A mãe e o pai não têm o que fazer a não ser ter fé. A não ser se humilhar para Deus. Eu não sei quem está ouvindo a gente, qual é o tipo de fé, qual é o tipo de crença. Eu não sei. Mas é impossível a gente passar por essa jornada sem ter fé. Por inúmeras vezes a gente ouviu sobre o José, que ele não resistiria. Que era para a gente se preparar. E depois, no aniversário de 1 ano do José, que as enfermeiras, as técnicas, todo mundo estava lá, e elas é que aguentam ali o rojão o tempo inteiro do lado, elas me contaram que os médicos já tinham conversado com elas e pedido para conversarem comigo. E que era para me prepararem. E elas disseram, não vamos falar para essa mãe, nós vamos juntar a equipe em oração. Porque essa mãe já sofreu muito. E a gente, como equipe de enfermagem e de técnicas, a gente vai orar por ele. Eu fiquei sabendo disso no aniversário de 1 ano do José. Nossa. Então, a medicina está aí. E está aí porque Deus quer. E o que a gente tem para fazer é isso. Então, eu perdi o meu filho, o Antônio foi embora. É uma dor que me consome todos os dias. O Antônio morreu no meu colo. Nossa. E ali eu entreguei o meu filho para Deus. Aceitando que a gente não gera para si, a gente gera para Deus. Deus escolheu essa história para mim. E eu não vou me vitimizar, eu vou me vangloriar. Porque ser mãe de anjo é bênção. Eu tenho um filho que com 16 dias de vida transformou a história de uma família que há 20 anos vivia em desavença. Eu ia te perguntar justamente isso, se você tinha reparado, né, alguma diferença no entorno por conta dessa história, se isso tinha sensibilizado alguém ou movido alguma história, porque quando a gente passa por coisas desse tipo, com um familiar que a gente ama, é difícil ter alguma barreira que não vai ser quebrada, né? Então, algumas histórias, elas vêm para modificar. Eu perdi uma irmã, eu estava contando para as meninas hoje cedo, a minha irmã ficou 5 dias morta na barriga da minha mãe quase morreu, e minha mãe também ressignificou isso e falou, não, filha, isso foi um propósito na minha vida para eu conhecer quem era Deus. Olha só. E ela fala disso, porque quando a gente falava, quando eu cresci, que ela me contou essa história, e eu falei, vamos processar esse médico? Porque foi um erro médico. Ela falou, não, filha, ele acerta as contas dele com Deus, porque a minha já tá certa, eu não tenho raiva dele. Serviu para eu conhecer a Deus. Então, eu acho que existem caminhos, né, e coisas que a gente não tem explicação. A gente não tem uma explicação palpável, a gente não tem uma explicação, né, real, mas a gente pode sentir, a gente pode ser sensível a isso, e isso você é bastante, né? E o que você acha que essa partida do seu filho tão precoce, ela gerou alguma coisa de bom na família? Ou teve alguma coisa que aconteceu a partir disso também? Muita coisa. A família do meu marido vivia numa desavença há muitos anos.
quando eu e ele ficamos juntos, que decidimos casar, eu pedi que ele voltasse a falar com a própria mãe. Porque eu disse, como é que eu vou casar com o marido, com o cara, e ter filhos sem que ele fale com a mãe? Qual é a referência que eu vou ter de você como marido? E como pai? Então, eu não estava acostumada com isso, porque minha família é completamente diferente. E quando o Antônio se foi, nós todos nos reunimos em oração com a família dele, liberamos o perdão, ajustamos os pontos. Antônio é o nome do pai do meu marido, é o nome do avô do meu marido. Então, ali eu creio que nós quebramos maldições hereditárias e começamos uma nova jornada de fé e de família. Hoje, eu sei que eu e meu marido, a gente tem escrito a história da nossa família, obviamente com as mãos de Deus. Mas existia esse carrego que a gente precisava encerrar para não dar continuidade. E o Antônio foi responsável por isso. Eu sempre fui uma mulher de muita fé, hoje muito mais do que antes. Então entendam que quando a gente se entrega para a fé e depende do amor de Deus para viver, a gente recebe as informações. Ele fala com a gente, seja por intuição, seja usando algum amigo, alguém, que ele vai te falar, dá uma segurada, foi por isso, por aquilo outro, a gente tem as respostas. E eu tive. Me dói muito, eu não vivi o luto do Antônio. Eu não pude, porque o José estava na luta. Então, eu tive que me recolher, guardar minha dor, meu luto, e arregaçar as mangas para lutar pelo José. É isso que eu ia falar. No momento que você teria que, né, que se recolher, que ter ali o seu momento de fraqueza, digamos assim, que não é fraqueza, mas é de viver aquele momento, você não podia, porque você tinha que ter força para o próximo, né, para que ele também pudesse ficar bem. E o caso dele era muito improvável também, né? Poxa, ele perdeu quase a metade do peso de quando ele nasceu. Isso é muito forte, né? Como que foi essa evolução das próximas semanas dele, né? Porque primeiro veio só decaindo. Quando foi que esse quadro começou a virar e ter um desfecho diferente? Quando ele atingiu 1 quilo. Eu acho que, pelo que eu lembro, quando ele atingiu 1 quilo, as coisas começaram a estabilizar um pouco mais. Antes disso, a gente vivia numa oscilação muito grande de diagnósticos e de, enfim, da situação dele de saúde. Logo depois que o Antônio faleceu, eu fiquei numa ansiedade muito grande para poder pegar meu filho no colo. E não podia, imagina, um bebezinho, né? Não, ele ficou o tempo inteiro na incubadora, né? Acho que a pessoa não inteiro. sabe, mas um bebezinho tão Nossa, pequeno, isso é muito, né? que é do tamanho da mão, assim, ele fica o tempo inteiro na incubadora. E todos os dias, doutor. Seu filho todas nascer e as você horas. não poder pegar no colo, não né? pode, Eu demorei mais de 2 meses para pegar. Acho que Nossa. bem mais de 2 meses para pegar o José no colo. E o Antônio eu só peguei na hora que ele estava indo embora. Nossa. E os batimentos dele pararam no meu colo. Nossa. E aí depois disso eu fiquei nessa ansiedade, mas entendendo que também seria muito grave, muito preocupante ele vir para o meu colo. Então eu podia tocar no José, obviamente com a mão lavada, sem adornos e passando álcool gel. Então eu procurava tocar, fazer carinho nele, conversava muito, eu falava muito, eu cantava, louvava, para ele me sentir ali perto, né? E o meu marido também. Então, todos os dias a gente pegava, né, na mãozinha de cada um, aquela micromão, e fazia uma corrente de oração com eles. Nossa. E aí eu lembro que quando foi liberado para o José vir no meu colo, não foi nem um canguru primeiro. Foi ele todo enroladinho em mantinhas e tal, e era uma cabecica desse tamanho, assim, parecia um ovinho. Dá até medo de pegar, né? Muito. Hoje eu olho foto, não dá nem para identificar que é o José. Não tem como identificar. E aí depois disso, depois de algum tempo, semanas depois, eu pude fazer o método canguru, que é o pele a pele. E dali em diante, o José passou a se desenvolver muito mais, até porque é científico que o pele a pele ajuda muito nesse desenvolvimento. E aí eu fazia 2 vezes por dia, eu revezava com o meu marido também. E aí o José foi ficando mais forte, com a imunidade mais resistente. E quando ele atingiu 1 quilo, ele já estava mais fortinho mesmo. E pôde também vir para o meu peito. Eu pude amamentar o meu filho, mesmo ele com tubo. Eu pude amamentá-lo antes mesmo da cirurgia. Foi pouco antes dele fazer 1 quilo. Nossa, esse momento foi a glória, né? Porque amamentar
Ah. Num cenário desse, né, doutor Edu? Não, 230 gramas é... 380. 380 é, nossa, Muito pouquinho. é muito É uma pouco. lata, gente, não é uma lata de ervilha. É, Uma Depende. lata de leite condensado tem 395 gramas. Gente, é inimaginável, né? É muito assustador. mas agora acontece ali, eu acho que o pessoal que vai assistir não sabe, mas Eu ia lá te pedir na pra contar dos UTI, bastidores. lá na UTI, tem muitos casos que, claro, talvez sejam que chamam atenção, mas tem muitos casos graves, né? Então junta-se ali uma comunidade de força e fé que tem um monte de gente, né? Todo o staff e os pais, tá todo mundo ali Vira uma torcendo, família, vira né? uma família. Vira uma família ali, o pessoal que tá lutando Todo mundo por na mesma esses sintonia, momentos tão delicados né? da vida. Na Nossa, mesma esperança, exato. um dando força para o outro. Acho que essa rede de É. apoio que se forma para as mães de UTI, porque acaba sendo, você ficou 6 meses indo para lá todos os dias. É o lugar que você mais frequenta, é onde você tem mais contato, é onde você conhece mais histórias, é onde você vê que um outro foi embora, mas que o outro teve alta. Então, é muita troca, né? Muito Exato. rico tudo isso, né? Uma rede de apoio que você já está construindo ali dentro. E né? fundamental para a gente passar por esse processo. É Sim. fundamental. Eu conquistei amizades que eu tenho certeza que são para o resto da vida e que nasceram ali nessa dor, nesse contexto de dor. Tem 2 amigas, então, que me acompanham muito e que a gente sempre procura colocar as crianças juntas, que são a Lorena e a Giovana, e que viveram esse período de UTI todinho comigo. Só que elas tiveram alta muito tempo antes. Então, eu lembro, primeiro foi a Lorena, ficou a Giovana. Quando a Giovana foi embora, todo mundo já tinha ido. Então, estavam chegando novas mães. Ai, meu mundo desabou. Falei, e agora? Eu vou ter que dar apoio para essas novas mães. Agora você virou a rede de apoio delas. Mas eu também preciso. Cadê meu colo agora? E realmente eu fiquei 40 dias internada, 39, e mais 6 meses com o José lá. A minha vida era só hospital. Eu me mudei, não estava mais indo em casa, fiquei morando perto da Promatre e no início eu ficava o dia inteiro lá, até que eu entendi que eu não era útil ali. Ao contrário, eu atrapalhava a equipe a trabalhar, ficando do lado ali da incubadora o tempo inteiro. Parecia que eu estava velando o meu filho. Então, eu tirava amanhã, chegou um período que eu entendi isso, tirava então amanhã para cuidar de mim. Eu ia para academia, eu ia, enfim, fazer minhas coisas, almoçava, aí sim, de tarde, depois do almoço, até o horário de eu ir dormir, eu ficava lá. Quando eu passei a amamentar, então eu ia nos horários, eu estava sempre nos horários da amamentação. E quando eu não podia lá amamentar, eu ia para o lactário. Nesse período você ficou estimulando em casa? Muito. Gente, de madrugada eu acordava. Quanto tempo de nascimento ele tinha quando você conseguiu amamentar pela primeira vez? Acho que uns 3 meses. Olha só. Acho que uns 3 meses. Eu vi esses dias a vida correndo em outro ritmo, né? Totalmente. A minha vida correu em outro ritmo. Eu aprendi coisas que uma mãe que tem o bebezinho a termo, como falam tecnicamente, que nasce de 40 semanas, aprende já em casa. É que pra gente vem tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Você foi cada etapa, né? Foi Não, cada é uma jornada etapa. muito diferente. É muito diferente. E eu não desejo para ninguém. Ninguém. Eu não tenho inimigo, mas não desejaria para o meu pior inimigo. Porque é muito, muito doloroso. E essa rede de apoio é fundamental. Eu lembro que no lactário, a gente trocava muita ideia, muita informação, tinham trocas muito importantes. O que cada uma estava vivendo, o que cada uma aprendia. Teve uma técnica de enfermagem do lactário, a Flaviana, que ela era a nossa psicóloga. Enquanto ela nos ajudava ali a estimular... Esses profissionais são incríveis, né, doutor? Todos são anjos. Vocês são anjos. São. Nossa, E o pessoal que está ali... Na linha de frente, ali, né, lidando com esse contato, né? E principalmente, óbvio, eu honro muito a equipe médica, mas as enfermeiras e as técnicas de enfermagem, elas são anjos o tempo inteiro que ficam ali com os nossos bebês. Eu ia embora para minha casa tranquila, porque eu sabia que o José, ele não estava simplesmente sendo cuidado tecnicamente, profissionalmente, ele estava sendo amado, mimado, cuidado. Quantas vezes eu cheguei lá e vi a técnica com aquele micro bebê, assim, algum bebezinho que não parava de chorar e a mãe não estava, a técnica ali, ó, com aquele micro bebê cantando, dançando. Elas comemoravam cada vitória.
Eu já vi enfermeira e técnica comemorando o primeiro quilo de uma bebezinha Maia, até que estava do lado do José. E os pais não estavam ali. Mas era uma festa que elas faziam, então elas vivem aquele processo com a gente. Então eu honro muito as técnicas de enfermagem e as enfermeiras. Elas foram fundamentais nesse processo de vir abraçar, cuidar da mãe, Sim. né? Ajudar na hora da amamentação, curtir aquele momento com a gente. Não, e mostrar a grandiosidade daquele momento, né? Porque pode parecer bobo para quem está fora, mas quem está ali é uma vitória, assim, é uma vitória enorme, né? Poder viver aquilo. E você está falando, e eu estou lembrando da imagem das enfermeiras atravessando a rua do hospital que pegou fogo, colocando na loja. Ah, é verdade. Olha, Que é verdade. imagem, assim, impressionante. E elas, assim, em volta, cuidando daquilo como se fosse o maior tesouro, e né? Então, acho que lindo, né? Como se fosse filho dela, Como se sabe? fosse filho delas. Eu lembro, tem uma enfermeira que chama-se Camila, que ela sempre foi, ela é muito divertida, então ela ela vai trabalhar com maquiagem colorida, com adesivinho de brochezinho de coisas diferentes e divertidas. E eu lembro que quando o José estava indo fazer a cirurgia, estava mudando de sala, saindo da sala 2, que era dos prematuros extremos, mais graves, indo para 8, isso para mim foi uma vitória também. Opa. Ela parecia uma micareta. Dentro da UTI, né? Ela cantando musiquinha de carnaval, e com bexiguinha, e todas as outras técnicas atrás dançando, Não, isso é tão brincando. importante para você virar a chave, né? Muda aquele ambiente que é pesado. Então, é importante que você tente dar leveza àquilo que já é pesado, sabe? Não se trata de desmerecer o valor, Não. né, daquilo que está acontecendo, mas sim de tentar arrumar um fôlego, né, e um ânimo para seguir, né? Comemorar cada vitória, né? é Porque a isso. guerra continua, tem que Exato. comemorar. Exato. Cada vitória do José, tipo, o primeiro quilo era bexiguinha de 1 quilo. 1 mês, 2 meses. Chegou um ponto que o José estava ficando seu tanto mêsversário tempo. foram os quilos ganhados, né? Totalmente. Não, e sabe o que eu fiz? Eu falei, gente, eu vou ficar Quiloversário. comprando bola o tempo inteiro, vai acumular um monte de bexiga, é caro. E o que eu vou fazer com isso depois? Então eu peguei uma bola, e aí as enfermeiras e a gente ia colocando. Mais 1 quilo, tantos legal. meses. Então, até hoje, essa bola está resistindo bravamente, tem bem mais de 1 ano, e está lá em casa. Que eu não tenho lindo. coragem de me desfazer, então vai ficar lá até Não, deixa murchar. ela lá, deixa ela lá. É. Nádia, pra gente fechar então a tua história, José ficou 6 meses na UTI, né? Poxa, 6 meses é muita coisa, né? Muita coisa. Como que foi a saída dele? Como que ele tá hoje? Quais são os cuidados, né? As suas perspectivas? Conta um pouquinho pra gente. A saída dele foi o dia mais feliz da minha vida. Eu entendi que ali eu estava parindo. Eu escolhi essa realidade. Eu vou colocar a roupa no meu filho, que seria a roupa da saída da maternidade, eu vou enfeitar o bercinho dele saindo da UTI. É a maternidade que você estava sonhando antes, Exato. né? Ela veio 6 meses depois, né? E quase não veio, porque queriam que meu filho fosse embora de home care com oxigênio na ambulância. Eu falei, não vai não. Ele pode ir sim, com oxigênio do lado, no carro, se precisar. Mas o meu filho não vai sair como se fosse uma criança doente. Enfim, e claro que ele pôde, né? Eles não deixariam se ele não pudesse. E eu me arrumei, bonita, coloquei um vestido como se eu tivesse acabado de parir. Eu criei aquela realidade. Quando eu entrei no carro com o José, eu lembro que eu olhei para trás, eu vi o José no bebê conforto. Nossa. Falei, cara, é de verdade. Porque eu falava que parecia a Caverna do Dragão. Todo mundo ia embora e eu não encontrava saída. Quando eu saí pela porta daquela UTI, que eu olhei para trás... Ali você se sentiu poderosa, não sentiu? Muito! Eu tava sem máscara. Meu filho nunca tinha me visto sem máscara. Nossa. Nunca tinha me visto de cabelo solto. Então, dali em diante, eu determinei. Agora eu vou viver a minha maternidade, evitando paranoias, gatilhos, porque virão. E assim que eu cheguei com o José em casa, a primeira coisa que eu fiz foi levar o José para perto dos meus cachorros, para os cachorros tirarem o pezinho dele. Eu passei com ele pela casa inteira mostrando, filho, essa é a sua casa, mostrei cada cantinho. E ali começou um novo sonho. Ali eu comecei a viver o meu sonho. É claro, com todos os desafios de uma mãe que ficou na UTI NEL. Medos, cuidados, e que eu cumpri todos bem direitinho, assim como as liberações dos médicos também. O José, uma semana depois, ficou super gripado,
e conseguimos o atendimento em casa, as Nossa, que fisioterapia. medo que deve dar, né? Eu falei, ele não vai voltar para UTI, ele não vai voltar para o Meu hospital. Deus do céu. Mas através da equipe de fisioterapia que ficou cuidando dele, deu tudo certo, da pediatra também. Hoje o José, desde então, o José passou a ser um mini atleta, porque ele faz fisioterapia todos os dias, faz terapia ocupacional, ele tem acompanhamento de nutróloga, ele tem vários especialistas que acompanham para ver como está a evolução dele, por ele ter sido um prematuro extremo. Então, ele teve retinopatia da prematuridade, foi curado, identificamos uma miopia, então ele está de óculos agora passando por essa adaptação. Então, tudo que a gente pode fazer para o José ter um desenvolvimento neurológico, cognitivo, motor maravilhoso e atingir a idade cronológica, a gente faz. Mas tudo isso é para atingir a idade cronológica, ele não tem sequela, ou ele tem? Ele tem sim, porque quando ele não tem um diagnóstico, muita gente acha que ele é sindrômico, não. Mas ele também não tem um diagnóstico fechado. Porém, quando ele ficou internado, quando ele fez a cirurgia do intestino, ele teve convulsão. Muitas convulsões. E isso deu comprometeu uma parte do cérebro que deixa ele com a mão esquerda um pouco mais difícil, um pouco mais rígida. O bracinho esquerdo dele é mais rígido, então ele não tem iniciativa para ir pegar as coisas, ele resiste. Então a gente faz um trabalho em cima disso. Vai demorar um pouco mais do que uma criança que nasceu a termo, do que uma criança que não teve as intercorrências apesar da prematuridade. Vai. Assim como para andar. Mas a gente está trabalhando nisso e ele está evoluindo bem. Então, não é só para atingir a idade cronológica, é para ele vencer a prematuridade extrema. A prematuridade, ela não é vencida só na hora da alta médica. Ela é vencida no dia a dia e isso pode durar anos, não tem um prazo. Sim. Pode durar anos. Então, hoje o José, ele vive uma rotina bem intensa, tomando muito cuidado para não fadigar, para não ter uma hiperestimulação, mas tudo que eu descubro de que é bom. Fisioterapia com neuromodulação cerebral. Alguém já comprovou que deu certo? Vamos levar o José. Vamos levar. E a alimentação dele é focada nisso tudo e está dando um resultado extraordinário. Então a gente está vencendo. A importância, né, da rede multidisciplinar, né, nessa fase. Sim. Muito. Sim. E hoje desde que tudo isso aconteceu, eu percebo que a gente precisa dar voz à prematuridade e a todos esses cuidados, né? Foi o Dia Internacional, né? Do prematuro. Dia 17 de novembro é o Dia Mundial da Prematuridade e eu e meu marido vivemos isso na pele e percebemos hoje quais são as necessidades. E o quanto falta da voz, né? Muito. A gente mesma, a minha irmã mais velha foi prematura, mas hoje ela tem 55 anos, ela é uma sobrevivente, ela nasceu de 6 meses. E a gente viu ali na maternidade mães e pais que não podiam ficar com seus bebês porque não tinham dinheiro para uma condução. O pai tinha que trabalhar, não foi liberado, não conseguia ficar com a mãe. Então a gente viu muita coisa assim. Hoje, eu e meu marido, em todos os municípios, todos os lugares onde a gente pode ir e levar esse projeto de lei, levar mais estrutura para essas famílias, a gente faz. No município onde nós moramos, a gente já tem essa lei que todo servidor público que tem um bebê na UTI NEL, ele é liberado do seu trabalho e remunerado até que o bebê tenha alta e as mães têm gratuidade. Nossa, isso faz toda a diferença, né, Nossa, nesse legal. início. E isso a gente quer disseminar. Porém, ok, vamos lutar por isso. Mas a gente precisa lutar também para que os prematuros do SUS tenham essa estrutura pós-alta. Fisioterapia, terapia ocupacional, psicólogo. Eu sei que é um investimento alto na saúde pública, mas a gente precisa fazer acontecer. Da mesma forma que no nosso município eu falo que as mulheres têm que ter, no mínimo, tudo o que eu tive, e hoje elas têm como gestantes, a gente também precisa oferecer isso através do SUS. A política pública precisa funcionar para a prematuridade. E existem ONGs, né? A própria ONG Prematuridade, que faz um trabalho super sério, super sério, tem projetos de lei e tem pessoas batalhando por isso, né? E eu acho que a sua voz, não tenho certeza, ajudou a dar um peso muito grande para essa causa. De novo, o propósito, né? Então, que lindo ver tudo isso acontecendo. Que lindo ver o José aí, né? Crescendo, se desenvolvendo. Do jeito dele, no ritmo dele e que te transformou ainda mais.
Quero agradecer você por estar aqui, por ter aberto seu coração, por ser uma pessoa acessível, que isso faz toda a diferença. Eu acho que a gente precisa de gente assim, né, que está disposta a compartilhar. Agradecer ao doutor Edu também pelas contribuições, Obrigado. por estar aqui. E para você também que assistiu, agradecer a sua audiência, pedir que fique conosco. Teremos aí um episódio por semana, então os temas estão muito interessantes. Compartilhe esse vídeo. Se você conhece alguém, né, que é mãe de prematuro ou que está passando por uma gestação de risco, que possivelmente vai enfrentar algumas coisas que você já enfrentou, eu acho que é importante a gente criar essa rede e fazer essa voz chegar em mais pessoas. Muito obrigada. Muito obrigada. Que Deus continue a te usar e conta Amém. comigo sempre. Amém. Ai, obrigada.